da sua palavra. Glória. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento viemos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter falado conosco até agora, por intermédio dos louvores, por intermédio dos testemunhos. Mas é chegado o momento ao qual o Senhor há de falar em nossos corações por intermédio da Tua palavra. Palavra essa que eu já sei que o Senhor tem preparado, que o Senhor colocou no coração do Teu servo, anjo desta igreja, para estar comunicando aos nossos corações, meu Pai. Nós pedimos neste momento que toda barreira, todo empecilho, toda distração venha a ser jogado por terra, que todos os comichão, meu Pai, venham a ser retirados dos nossos ouvidos, porque sabemos que somente a Tua palavra tem o poder de curar, de libertar, de transformar e de convencer o homem, o pecador, Senhor. Fala conosco, meu Pai, usa o Teu servo, não para falar aquilo que queremos, meu Pai, não para que venhamos ter o nosso ego massageado, mas que a Tua palavra venha nos confrontar, porque a Tua palavra é uma espada de dois gumes, meu Pai, que é apta para discernir, para fazer aquilo que o homem não consegue fazer, e que a Tua palavra venha fazer aquilo que lhe apraz, meu Pai. Assim nós oramos e agradecemos o Senhor por tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pastor Jorge. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Vamos ler do verso 1 a 7, leitura alternada. Só passando para a igreja, quem não teve ontem lá em Mialhada, o irmão Joás foi consagrado a diácono, o irmão Carlos foi consagrado a presbítero, foi reconhecido o irmão Leandro, evangelista, irmão João Guilherme também foi recebido também como evangelista, e o presbítero Diego, no próximo sábado, estará assumindo, sendo dirigente ali da congregação de Águeda, né, a inauguração da igreja. Ele falou que já tem gente lá para congregar, vai crescer rápido, vai ser uma bênção. Então, sábado que vem, às 18 horas, será a inauguração da nova congregação de Águeda. E ontem também eu fui efetivado como pastor da igreja, porque eu estava como interino. Então, agora nós vamos, como ano passado, né, vamos trabalhar para ganhar para Jesus. 1 Samuel, capítulo 8, eu vou ler o versículo, o irmão lê o próximo, assim até o 7. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes entre a serva. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Amém. Podeis tomar assento, meus Glória. irmãos. Também está de volta também nosso irmão Herculano, foi fazer missões, né, na América do Norte. Amém. Deus abençoe, irmão Herculano. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui uma passagem bem conhecida, para a gente poder entender o contexto dessa passagem. Vamos lembrar que Deus levanta Abraão para ser o pai de uma nação.
a nação israelita. E depois de Abraão, nós temos José, que governa o Egito, que começa ali no Egito o crescimento desta nação. E após um período de escravidão no Egito, Deus levanta outro homem, chamado agora Moisés, para libertar o povo do Egito. Morrendo Moisés, Deus levanta aquele que estava sempre do lado de Moisés, que era Josué. E Josué também passa ali a ser líder daquele povo. E quando Josué morre, diz a Bíblia que entra agora no período dos juízes. É um período onde o povo de Israel, um povo de coração duro, o próprio Deus falou isso, o povo de Israel sempre precisava que Deus levantasse um homem para trazer ao povo novamente a presença de Deus. E o livro dos juízes é onde está a história aqui de Samuel, de sua mãe. Porque é nesse período que nós temos a história de Ana, de Eucana e de Penina. A Ana que não podia ter filho, e a sua concorrente Penina jogava isso ao seu rosto. E Ana, não tendo como solucionar o problema, por ser estéril, a medicina não dava solução para aquele problema. Então a única coisa que restava para Ana era orar. E Ana orou durante um tempo. Ana se derramava na presença de Deus. E chegou um dia que Deus ouviu a oração de Ana, e Deus assim fez com que Ana concebesse. E Ana assim teve esse filho chamado Samuel. Então a história, meus irmãos, de Samuel começa com uma coisa muito importante: o poder da oração. O poder que nós, como igreja do Senhor, temos que ter, temos que confiar e temos que acreditar. Acreditar naquilo que pedimos, acreditar naquilo que oramos. Veja que naquele momento, naquela época como hoje, os médicos não davam solução para Ana, mas ela soube recorrer àquele que podia resolver o seu problema. Ela foi buscar a presença de Deus, ela foi se humilhar, ela se derramou, e quando ela fez isso, Deus ouviu a sua oração. E se você estiver numa condição difícil nessa noite, a tua saída não está no homem, a tua saída está em Deus, a tua saída está na oração. Está em perseverar, em insistir, porque quando ora, Deus move as suas mãos. Você chama a atenção de Deus pela oração. Glória a Deus. E Ana fez isso, Ana buscou e Ana conseguiu, Ana recebeu a sua bênção. Por quê? Porque o poder da oração é muito grande. É uma passagem muito conhecida, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, que esse povo que se chama pelo meu nome, que estava afastado, se humilhar e orar, Deus mudaria o quadro, mudaria a situação da nação. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu fico pensando, o dia que essa igreja se unir na oração e no propósito, não haverá lugar em Oliveira do Bairro para ter uma igreja. Porque será tanta gente para poder querer ter Cristo na sua vida, que não haverá galpão ou templo para tanta gente. Mas nós temos deixado a oração, temos largado a oração, não temos buscado a presença de Deus. Aleluia. Não há resultado, não ocorre a bênção se você não orar ao Senhor, se você não buscar ao Senhor. Por mais difícil ou até impossível que a situação se apresenta para você, aquele que tudo pode, ele ouvindo a tua oração, ele vai mudar o quadro da sua vida. Então Samuel é um filho de uma promessa, é um filho que nasce pelo poder, ou debaixo do poder da oração. E naquele tempo o sacerdote era Eli.
E Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, que eram homens que não seguiam aquilo que Deus havia determinado. Mas Deus já estava preparando Samuel. Deus já estava ali cuidando de Samuel, porque a sua mãe já tinha oferecido Samuel ao Senhor, colocando ele no templo para poder ele aprender. E aí Samuel cresce, e conhecemos a história que Eli, Ofni e Finéias acabam morrendo por desobediência. E agora Samuel assume a função de juiz, de profeta e de sacerdote. Mas agora, meus irmãos, chega uma situação igual a de Eli, como nós lemos aqui na passagem. Agora Samuel já está velho, e os seus 2 filhos não andam segundo o seu caminho. Eu fico tentando imaginar qual foi o erro, se assim foi de Samuel. Eu creio que Samuel ensinou certo, mas os filhos de Samuel, diz a Bíblia, eram avarentos e aceitavam suborno, eram gananciosos. E aí o povo, olhando aquela condição, o povo se reúne. Até aí está tudo bem, está tudo certo. Porque a coisa estava encaminhando para o lado errado. Porque se Samuel falecesse, quem iria assumir eram aqueles 2 homens que não seguiam os caminhos do Senhor. E aí o povo se reúne, os anciões, que diz aqui, de Israel, se congregam, se reúnem para ir até Ramá, onde está Samuel. Como eu falei, meus irmãos, se reunir para resolver um problema não está errado. Mas o que falta aqui, nesse momento dessa reunião, ou o que deveria estar escrito aqui, é eles se reuniram e eles oraram. Só que eles não oraram. Eles se reuniram e decidiram aquilo que seria melhor para a nação de Israel. Até esse momento, meus irmãos, em Samuel, quem governava o povo era Deus. Era uma teocracia. Era Deus que levantava homens, era Deus que indicava, era Deus que ordenava, era Deus que mandava fazer. E agora essas pessoas aqui que se reúnem com um propósito único de copiar o mundo. Samuel, você está velho, mas os teus filhos não andam nos teus caminhos. Faz o seguinte, Samuel, nos dá um rei conforme as outras nações. Isso acontece, meus irmãos, por falta de oração. Porque não buscaram a Deus. Se eles tivessem orado, colocasse o joelho no chão e buscasse a direção de Deus, Deus levantaria um homem fiel para conduzir o povo. Aleluia. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? A igreja é a mesma coisa, meus irmãos. Às vezes nós, em reuniões, fazemos reuniões, nos juntamos para decidir o destino da igreja. Olha só a nossa petulância. Quem somos nós para determinar o destino da igreja? Quem sou eu para poder dizer aonde vai chegar a igreja de Oliveira do Bairro? Oh, aleluia, Senhor. Não sou eu o dono da obra. Não é você o dono da obra. Você como eu somos comedores de feijão com arroz que não conhecemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, não sabemos de nada. E assim, mesmo assim, tomamos decisões para resolver as coisas da igreja. Oh, verdade. Quando o correto é se reunir, mas antes de tudo orar para pedir a direção de Deus. Porque a igreja ela é de Cristo. É a visão que João teve no Apocalipse. Estava lá os 7 castiçais de ouro, que representavam as 7 igrejas, ou que representa a igreja. Só que no meio dos 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. E esse que ele viu é Jesus. Jesus que está mostrando: eu sou o Senhor e o dono da igreja. Lá, Marai canta. Sou eu que determino o futuro da igreja. É Jesus que determina o caminho da igreja. É Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Líder de departamento, quer que seu departamento cresça? Coloque na mão de Jesus. Ore a Jesus. Pede a direção a Jesus. Oh, aleluia.
Porque aquilo que você quer fazer algo este ano, pede o dono da igreja, pede ao noivo, porque ele sabe a maneira de realizar e de fazer. Aleluia. E isso só você consegue através da oração. Quando você ora, dobra teu joelho e se coloca diante daquele que tudo pode, daquele que morreu, como nós aprendemos hoje na escola bíblica, mas ressuscitou e todo o poder foi dado a ele. Ele tem na mão os sete estrelos, ele tem todo o poder e autoridade. É ele que conduz a igreja. Se nós dobrarmos os joelhos e pedirmos a direção, ele vai na frente, ele vai dar a direção e tudo vai dar certo. Muitas igrejas com problema de divisões e com outros problemas, porque não recorre ao dono da obra, porque não ora ao Senhor. Homens que se acham uma capacitação tão grande, que é como se estivessem dizendo, como esse povo aqui falou: não preciso de Jesus, eu sei como resolver. Meus irmãos, se é difícil resolver problemas familiares, se é difícil resolver problemas no trabalho, quanto mais resolver o problema da igreja, que nós estamos lidando com o mundo espiritual a qual nós não vemos. É verdade. Porque às vezes tem algo acontecendo e todo mundo olha para o lado material, mas esquece que tem um mundo espiritual, que algo está ocorrendo nesse mundo espiritual. Verdade. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem todo o conhecimento, que Ele sabe como operar e como trabalhar. Então aqui nessa reunião faltou o principal, faltou a oração. Só que eles sentiram levado em ser e gozo das nações. Ó Samuel, nos dá um rei como as outras nações. Ou seja, trazendo hoje para a igreja vamos copiar o mundo. Vamos colocar telão aqui bem grande aqui no fundo da igreja, luzes piscando, fumaça saindo. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais tem essas coisas na igreja, menos é o poder de Deus. Se as pessoas estão sendo atraídas para a igreja por causa de telão, por causa de luz, por causa de fumaça, a igreja não é de Cristo, não está andando nos caminhos do Senhor, está enganando a si mesmo, e tem muitos fazendo isso, copiando o mundo. E a nossa arma é oração, jejum e palavra. É o que diz lá em Atos capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração e na perseverança. Aleluia. E aí Deus acrescentava a cada dia aqueles que haviam de ser salvos. Mas eles aqui quiseram copiar das nações, queriam um rei, um representante, como eles falam aqui, um homem que estivesse à frente deles. E Samuel, quando escuta aquilo, Samuel era um homem de Deus. Apesar dessas pessoas aqui apontar para os filhos dele, mas Samuel era um homem de Deus, porque eles não apontaram para Samuel. E Samuel ficou triste demais, porque Samuel entendeu o que eles queriam. E aí Samuel vai fazer o quê? Que diz o texto: e Samuel foi orar ao Senhor. Está com um problema na família, vai orar ao Senhor. Está com um problema no trabalho, vai orar ao Senhor. Está com um problema na escola, vai orar ao Senhor. Está com um problema no departamento, vai orar ao Senhor. Está com um problema na igreja, vai orar ao Senhor, vai orar ao Senhor, vai orar ao Senhor, porque é dele que vem a resposta. Eles quiseram se igualar ao mundo. E Samuel entendeu bem a mensagem. É muito interessante que Deus, pela sua onisciência, Deus já havia falado para Moisés sobre quando constituísse rei o povo, o que o rei deveria fazer, como o povo deveria se comportar. O que acontece, meus irmãos, que a partir desse momento,
quando um rei fosse nomeado, toda vez que esse rei errasse, pagaria todo o povo de Israel. Quando Davi foi contar o povo e chamou Joabe, seu comandante da guarda, e falou: Joabe, sai pelas tribos e conta quantos soldados nós temos. Já Davi queria mostrar a grandeza do seu exército, pensando que o exército era dele. E Joabe deu um conselho: não faça isso, rei. Mas ele insistiu, e por ele ter feito aquilo, um anjo aparece no céu com a espada desembainhada e começa um monte de judeus morrer, israelita, porque aquele rei havia desobedecido ao Senhor. Toda vez que o rei errava, o povo pagava. Por quê? Porque aqui em Samuel o povo havia abandonado a Deus, quis ser igual ao mundo. Não tente ser igual ao mundo. Não queira agradar o mundo, porque está escrito na palavra: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E Jesus falou: aí vem o príncipe deste mundo, a qual não tem parte com ele. E às vezes nós queremos ser amigo do mundo, queremos ser aquele crente legal, queremos ser aquele crente para agradar. Não é que você vai ser uma pessoa antissocial, não é isso. Mas você foi chamado para fazer a diferença e falar a verdade. Aleluia, glória a Deus. Você foi chamado para falar aliás, a idolatria. Você foi chamado para falar contra a prostituição. Você foi chamado para falar que só o Senhor Jesus pode salvar. Só Jesus e nenhum outro nome pode ser invocado. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitos têm imitado o mundo. E o que o Senhor falou no meu coração durante toda a semana aqui nesse texto é que nós temos abandonado as armas que Ele colocou em nossas mãos. Faça uma reflexão agora. Quantas horas você ora por semana? Se você somasse as horas de segunda até o dia de domingo, quantas horas você orou essa semana que passou? Quantos versículos da Bíblia você leu até hoje, domingo? Quanto tempo que você jejuou durante esta semana? E como é que você quer ter vitória? Como é que você quer ser abençoado? Como é que você quer ser usado por Deus? Tem muitos que estão querendo, mas meu irmão, no Evangelho, na vida cristã, você tem que dar algo. A salvação é de graça, mas para você receber algo que vem do alto, tu tem que dar algo também de você. Você tem que ceder algo para Deus. É uma troca, é uma ação que vem uma reação de Deus. Aleluia. É verdade. Se você não faz a ação, Deus não faz nada. Às vezes o problema está de frente ali para você, está ali com você, e você está tentando resolver a sua maneira, e a única coisa que você poderia fazer e resolveria é apenas um jejum. E Deus resolveria tudo aquilo para você. Mas nós estamos olhando para o mundo e andando segundo o curso desse mundo, e infelizmente as coisas lá de fora adentrou dentro da igreja e tem roubado de nós Aleluia. a verdadeira comunhão com Deus. Glória a Deus, meu Pai. E eu me pergunto, você não tem um desejo de ser cheio do Espírito Santo? Você não crê que Deus batiza com o Espírito Santo? Você não crê que Deus cura qualquer tipo de doença, enfermidade aqui nesta terra? Você não crê que esse teu parente que ainda não foi salvo, que está lá na bebida, seja lá onde for, na idolatria, que Deus não tem poder de pegar aquela vida, mudar aquele coração, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne naquela pessoa, reconhecer o Deus que você serve? Mas é uma troca. Muitos às vezes estão querendo ter uma posição. É como o pastor
consagrado, prepara agora as costas. Porque todo aquele que é obreiro sabe quando vem uma consagração, prepara que vem algo aí para você. Prepara que vem a prova. Prepara que vem a luta. Mas não é para derrubar você não. É para te amadurecer no Evangelho. É para mostrar que você subiu um degrau aqui nessa terra, mas o degrau do céu você desceu um. É para mostrar que você tem que ser mais humilde, que você tem que servir. Você não está aqui para ser servido. Pastor de igreja nenhum está aqui para ser servido, ao contrário. Esse ministério que está aqui em cima é que tem que servir vocês. Louvado seja o seu nome, Jesus. O maior servirá ao menor. Aquele que muito recebe, muito será cobrado. Palavra de Deus para Daniel. Louvado seja Deus. Aquele que muito recebe, também muito é cobrado. Você foi chamado para isso, mas tem pessoas que querem ser. A internet traz isso, pessoas que querem aparecer na internet para ganhar like, para poder ter visualização, para poder fazer uma agenda. Para quê? Nós fomos chamados com o intuito servir a Jesus Cristo e ganhar almas para o seu reino. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí agora vem essa passagem, esse versículo que é triste. É o versículo número 7. Samuel orou. Deus falou. Tem gente que não crê que Deus fala. Tem gente que ainda não ouviu a voz de Deus. Deus fala fora às vezes. Deus fala aqui dentro. Às vezes até Ele se manifesta enviando um anjo para falar com você. Glória. E diz a palavra, Deus falando: ouve Samuel, ouve esse povo e tudo quanto te disser, pois ele não tem rejeitado a ti, Samuel, mas eles têm rejeitado a mim. Deus traz tudo para o pessoal, meu irmão. Tem pessoas que às vezes pensam assim: aquela igreja lá, eu não vou liderar, eu vou largar tudo para lá e deixa que ele se vire. Olha, você não está fazendo isso com o homem que está lá na frente, não. Você está fazendo para Cristo uma coisa dessa. Está virando as costas para aquele que te chamou, que te alistou, que te deu dom, que te deu talento, que quer te usar. Deus está falando: Samuel, não fica triste porque estão recusando. É a minha pessoa. É a palavra de Jesus para Paulo. Paulo, que ia perseguir a igreja. Jesus se abriu e falou: Paulo, por que tu me persegue? Aleluia. Aleluia. Tudo que é feito na igreja, tudo que é feito aqui das coisas contrárias, a vontade de Deus está indo contra o dono da igreja. E eles estavam aqui recusando aquele que formou eles como nação, chamando lá Abraão. Aqueles que perderam uma grande nação lá em Moisés. Deus fez tudo, Deus abriu o mar, Deus mandou o maná do céu, Deus colocou coluna de fogo para eles, colocou a nuvem, Deus fez sair água da pedra, Deus fez coisas grandiosas, e esse povo agora estava dando as costas para Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não dê para Deus as costas. Não dê as costas para Jesus Cristo, porque o sangue dele que foi derramado naquela cruz foi por amor para você, foi por amor a mim. Ele sofreu, ele era inocente, ele não tinha pecado, mas ele morreu por amor. Foi por amor, as mãos dele continuam furadas, os pés continuam furados, porque assim ele se apresentou aos seus discípulos, e nós temos que valorizar isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus ficou muito triste com aquele povo. E no verso 8, Deus fala: conforme todas as obras que fez, desde o dia que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e outros deuses serviu, assim te fez a ti.
Deus está falando, eu fiz tudo por esse povo. Fiz esse povo ver coisas grandiosas e maravilhosas. E agora esse povo está dando as costas para mim, para a minha pessoa. Por que isso está acontecendo? É porque um povo de duro coração, como Deus já havia falado lá para Moisés, enquanto Moisés estava lá no monte, estava na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, na comunhão com Deus, o povo estava lá embaixo, o povo falou: Arão, olha, Moisés morreu, faz um Deus aqui, para que nós possamos seguir. O povo tinha que estar no monte, o povo tinha que estar na oração, o povo tinha que estar na comunhão, mas era um povo de coração duro, que preferia servir a outros deuses. E nós estamos fazendo, meus irmãos, a mesma coisa. Às vezes estamos servindo a outros deuses. Deuses que pode ser um homem, Deus que pode ser algo material, Deus que pode ser um telemóvel, a qual eu não consigo ficar longe da rede social, aonde rouba o meu tempo com Deus, aonde rouba a minha comunhão com Deus, aonde rouba o tempo da oração, o tempo que está ali, Senhor. Olha a tua igreja, Senhor, olha esse conselho de vida do bairro, Senhor, quantas pessoas na idolatria, quantas pessoas precisando ter encontro contigo, em vez de estar ali orando, pedindo ao Senhor, está perdendo tempo diante de um Deus chamado rede social. Às vezes dentro da igreja, dentro de um culto, com o celular, mexendo no celular, você está dando as costas para Deus. Você está falando: Deus, a sua importância aqui é zero. Eu vim para cá, Senhor, mas olha, eu vim só por estar aqui, porque eu não estou nem aí para o Senhor. Era isso que esse povo estava falando aqui para Samuel. Samuel, nos dá um rei, Samuel, porque não queremos mais agora teocracia, não queremos mais Deus governando sobre nós, nós queremos agora um rei, queremos um homem. E aí, se continuar lendo, meus irmãos, quando entra no período dos reis, que muda o tempo dos juízes para o tempo da monarquia, você vai ver como é que esse povo sofreu, como é que esse povo passou aperto. E parece que nós, que somos a igreja do Senhor, não aprendemos. Parece que nós, na igreja do Senhor, não entendemos que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o único alvo tem que ser Ele, o único objetivo tem que ser Ele, a nossa vida tem que ser para servir a Ele. Glória a Deus. E qual está sendo o teu Deus? O Senhor dos Exércitos, o Cristo glorificado? Ou será que são coisas materiais? Ou será coisas que são para perecer? O mundo está sofrendo uma grande mudança. O mundo está, neste momento, se voltando para as coisas que são da tecnologia, das inteligências artificiais, das melhorias aqui, melhorias ali, que vai tirando o povo de Deus da coisa mais importante, que é a comunhão com o seu Senhor. Parece uma palavra dura, meus irmãos, mas Deus quer nos chamar a atenção, porque são os últimos dias da igreja. Tudo que está acontecendo no mundo, meus irmãos, está apontando para a volta de Jesus. Aleluia. Está um movimento grande naquele acordo lá de Israel, aonde vai trazer a paz no Oriente Médio. E a Bíblia fala que o anticristo iria surgir, iria trazer a paz ao mundo, mas iria trazer uma falsa paz. Eu todo mundo estou aqui falando: jejue por você, jejue pela sua família, ore a Deus, porque as coisas vão apertar, mas nós não podemos sair da nossa posição. O Senhor nos chamou para nos mantermos numa posição, e a posição é: eu não preciso do mundo, eu não preciso das coisas do mundo, a única coisa que eu preciso na minha vida é Jesus. Glória a Deus. É Ele. Porque
quando isso acontecer, como eu falei, quando a igreja de Oliveira do Bairro, quando o pastor de Oliveira do Bairro, junto com o ministério, junto com a liderança, quando todos nós nos voltarmos realmente todo para Deus em oração, olha, se segura a Oliveira do Bairro, porque esse lugar vai estremecer, porque o inferno vai bater em retirada, lá decanta, lá no para quando chegar naquela época que as pessoas vão lá para Fátima, muitos vão deixar de ir, porque vão se converter ao Deus poderoso e altíssimo, e vão dizer, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, fiquem de pé, meus irmãos. Vamos estar orando neste momento. Oh, fecha teus olhos. Senhor amado e eterno Deus, Senhor, nessa minha pequena oração com a tua igreja, Senhor, eu oro, Senhor, e peço, não nos deixa, Senhor, ser igual ao mundo. Não nos deixa, Senhor, lá de Cantaramaná e copiar o mundo, Senhor. Ah, Senhor, mas toca, Senhor, no coração. Quantos não conseguem mais sentir o toque do teu Espírito, Senhor? Quantos não são mais sensíveis, Senhor, ao toque do teu Espírito Santo? Quantos não conseguem mais chorar diante da tua presença? Ah, Senhor, quantos têm abandonado, Senhor, a oração? Quantos têm deixado de lado a tua palavra? Ah, Senhor, eu peço, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, Senhor, converte, Senhor. Converte verdadeiramente os nossos corações. Tira, arranca de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor. Ah, Senhor, a minha oração é por essa igreja, Senhor. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor faça, Senhor. Ah, Senhor, essa igreja é uma igreja forte, uma igreja íntima do Senhor, uma igreja que ame o Senhor de todo o coração, uma igreja que se entregue, Senhor, uma igreja que seja sensível à voz do teu Espírito Santo. Senhor, eu te apresento nesta hora a liderança dessa igreja, Senhor. Ah, Senhor, de criança, de mocidade, Senhor, do departamento feminino de missões, do ministério de louvor, Senhor. Eu apresento os obreiros desta igreja. Eu apresento cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Ah, Senhor, meu Deus, aqui é um exército, Senhor. Um exército que está tímido, Senhor. Um exército que precisa avançar, precisa progredir, mas para isso precisa largar as coisas lá de fora. Ah, xará de terra, decanta de pai, manai, terra, manai. Precisa, Senhor, ser cheio como aqui foi cantado nesta tarde, ser cheio do Espírito Santo, ter a lenha do Espírito para queimar. Aleluia. Senhor, muda o quadro, Senhor, nesta igreja. Ah, Senhor, eu me coloco também, Senhor. Ah, Senhor, eu me coloco, Pai, diante de Ti. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a te servir, Senhor, dignamente. Nos ajuda, Senhor, a te servir como o Senhor quer. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda a não largar, Senhor, mas a avançar na Tua obra, Deus. Ah, Senhor, que os nossos cultos, Deus, seja mais do que um mero toque sentimental, mas que seja, Senhor, culto cheio da Tua presença, aonde corações se transbordem diante de Ti, meu Senhor. Ah, Senhor, recebe a oração, Senhor, da Tua igreja. Ah, Senhor, toca, Senhor, nos corações dessa juventude, Senhor. Toca nessa juventude, Senhor, meu Deus. Eles não são, Senhor, a igreja do futuro. Eles são a igreja do presente, Senhor, meu Deus. O Senhor tem chamado. Ah, manai recanta, manai. Eu oro por eles, Senhor, nesta hora. Eu oro para
que o Senhor levante jovens cheios do teu Espírito, Senhor, cheio da tua autoridade, Senhor. Ah, Senhor, que não teme, Senhor, as coisas desse mundo, mas antes que se levantem, Senhor, como arautos neste mundo, Senhor, esses obreiros, Senhor, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, Senhor, faz, Senhor, desses homens, Senhor, meu Pai, uma chama viva, Senhor. Ah, Senhor, usa eles com autoridade, meu Deus e meu Pai, assim como essas lideranças desta igreja, muda o quadro, Senhor, nesta tarde, Senhor. Ah, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, meu Deus. Senhor, para que haja cura, Senhor, para os doentes, para que haja o batismo com teu Espírito Santo nesta casa, para que haja libertação, Senhor, para que a salvação aconteça e a reconciliação. Ah, Senhor, meu Deus, para que o teu poder se manifeste em nosso meio. Senhor, assim eu oro, meu Deus, e peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.